Você que é produtor rural e está pagando mais de R$500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Olá, você que nos acompanha pelo Pod Rondônia, aqui é a Samara Souza e hoje temos um episódio para lá de especial. Se você mora nos 4 cantos do nosso estado, urbanizados ou no coração do interior, este conteúdo foi pensado exclusivamente para você. No episódio de hoje, vamos conversar com Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho, que agora é pré-candidato ao governo do estado e conduz o PSDB em Rondônia. Hildon Chaves foi reconhecido por sua gestão em Porto Velho, tendo obtido altos índices de aprovação. E agora, como pré-candidato, ele se prepara para disputar o governo estadual. Neste episódio, nós vamos buscar entender a sua trajetória, suas principais realizações, as suas perspectivas, os cenários políticos e os planos para o futuro do estado de Rondônia. Hildon, muito obrigada por nos receber no Pod Rondônia. Vamos começar entendendo a sua experiência e a sua visão para o nosso estado. Seja bem-vindo. Bom dia, Samara. É um prazer enorme estar aqui sendo entrevistado por você, participando deste podcast. Olha, eu tenho um carinho enorme pela cidade de Cacoal. Primeiro, eu conheci a que hoje é deputada estadual, a Ieda Chaves. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em Cacoal, num bar bem antigo, era conhecido como o Boteco do Disseu. Ele não existe mais. Então, olha, eu tive momentos muito, muito bons em Cacoal, conheci a Ieda, aí em Cacoal. A Ieda foi dentista em Cacoal, naquela época, há muitos anos atrás. Nessa sequência, eu também fui promotor de justiça em Vilhena, em Pimenta Bueno, Cacoal, como eu falei, em Ariquemes. Enfim, nós tivemos uma trajetória bastante diversificada aqui nesse estado maravilhoso. Falando um pouco da nossa trajetória, de quem é o Hildon Chaves, de onde veio, enfim, eu fui aprovado no concurso de promotor de justiça em 1992, isso faz mais de 30 anos. Eu fui, na época, um dos promotores de justiça mais jovens do Brasil. Eu fui aprovado no concurso com 23 anos, apenas com 23 anos. Tomei posse com 24. Conheci a Ieda Chaves aproximadamente uns 7, 8 meses depois. Casamos, temos 2 filhos. Uma que é advogada nos Estados Unidos, o outro é médico no Rio de Janeiro. Enfim, nós começamos a nossa vida em Cacoal, digamos assim, eu e a Ieda, em 1994, quando, naquela época, a Ieda passou a clinicar em Pimenta Bueno. Naquele momento, e naquela época, nós implantamos um colégio de ensino fundamental e médio, o Colégio Decisão. Na sequência, implantamos a FAP, a Faculdade de Pimenta Bueno, depois uma faculdade em Rolim de Moura, a Faculdade de São Paulo, a Faculdade do Pantanal, em Cáceres, a Faculdade Meta, em Rio Branco, no estado do Acre. Compramos uma outra operação em Ji-Paraná, que é a Unigipa. Então, em paralelo com o nosso trabalho no Ministério Público, depois nós viemos para a capital, para Porto Velho, onde já estamos há muitos anos.
nós construímos um conglomerado de empresas. Nós começamos a partir do zero, e chegamos a empregar aproximadamente 1.300 pessoas nesses três estados, Rondônia, Mato Grosso e Acre. E, olha, realmente foi uma experiência muito bem sucedida. Empregávamos 1.300 pessoas. Digo empregávamos porque, há 5 anos atrás, nós vendemos essas operações para a Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, hoje chamada de Edux, uma empresa de capital aberto, a segunda maior empresa de educação do Brasil, listada na B3. Enfim, de certa maneira, nós ainda estamos nesta operação, na medida que os prédios são nossos, não foram vendidos, estão alugados para esse grupo empresarial. Então, Samara, em 2016 eu recebi o convite. Não, antes disso, há uma confusão na cabeça das pessoas. Acham que eu deixei o Ministério Público para entrar na política. Não é verdade. Eu deixei o Ministério Público no dia 14 de agosto, no exato dia que eu completei 21 anos de carreira. Então, eu saio do MP e vou para dentro das empresas. Então, eu fiquei dentro das empresas 2013, 14, 15, até meados de 16, quando recebo o convite. Eu sempre gostei da política, quando recebo o convite para ser candidato a prefeito da nossa capital, prefeito de Porto Velho. Isso que eu ia te perguntar. Como foi que você fez essa transição, né, de empresário, de promotor, para entrar na política, né? O que fez te falar assim, não, eu vou trilhar outro caminho e vou entrar na política? É isso que eu ia te perguntar. O que fez você virar essa chave e entrar no meio político? Bom, primeiro, eu sempre acompanhei a política, eu sempre gostei de política. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Eu respeito. Mas quem não acompanha o que está acontecendo, quem não acompanha a política, vai ser governado por quem acompanha, por quem participa. E recebi aquele convite naquele momento, então, fazendo aqui, repetindo, Samara, nós ficamos de 2013 até 2013 em paralelo, MP e as empresas. Certo. Em 2013, as empresas estavam no momento que estavam crescendo muito. Conforme eu falei agora há pouco, nós chegamos a empregar 1.300 pessoas. E atendíamos 15 mil alunos em 3 estados, em 5 unidades em 3 estados. E uma empresa crescendo muito rapidamente é um perigo. Então, por conta disso, eu saio do Ministério Público e me dedico exclusivamente à empresa. Então, fico 2013, 14, 15, até meados de 16 dentro da empresa, quando já tínhamos feito todas as adequações necessárias para que a empresa continuasse fluindo naturalmente. E eu sempre gostei da política. E me fizeram um convite para ser candidato a prefeito de Porto Velho. Naquele momento, eu confesso que eu tinha certeza que não iria ganhar a eleição, porque eu não tinha nenhuma atividade política antes, embora acompanhasse Foi seu primeiro cargo político, então, ser prefeito de Porto Velho? Exatamente, foi o primeiro, e o segundo foi a reeleição. Certo. Então, tecnicamente, hoje eu estou desempregado, Samara. Aí estou buscando uma vaga num determinado cargo no ano que vem. Olha só que bacana, né? Vamos falar sobre isso também. Hildon, nesse período, né, quais foram aí os maiores desafios quando você assume Porto Velho, né? E quais foram as conquistas? Porque a gente sabe que uma prefeitura, principalmente para a capital do estado, né, que é muito pujante, é uma cidade muito grande, eu sei que você deve ter enfrentado muitos desafios. Samara, ser prefeito de qualquer cidade é uma atividade altamente complexa, principalmente por se tratando da
da cidade de Porto Velho. Eu invejo a situação de Cacoal, essa cidade maravilhosa. Eu conheço há mais de 30 anos e ela já era um brinco há mais de 30 anos. Cacoal sempre foi uma referência para todos nós, uma cidade rica, uma cidade muito urbanizada, uma cidade que tem água tratada, coisa que nós não temos aqui na capital até hoje, em diversos municípios do estado. Então, assim, eu invejo aquela inveja do bem, eu invejo a situação, o que é a cidade de Cacoal. Então, nós tivemos uma unidade de ensino à distância em Cacoal também durante muito tempo. Então, investimos durante muito tempo, né, nessa cidade maravilhosa. Mas, enfim, nós assumimos a cidade de Porto Velho, o município de Porto Velho, Samara, para começo de conversa, ele tem 7.000 quilômetros de estradas vicinais para dar manutenção. 7.000. O governo do estado tem 11.000. Então, realmente é um desafio enorme. Nós assumimos a prefeitura estava a parte organizacional da prefeitura, ela estava praticamente em frangalhos, não com relação ao prefeito anterior, isso já vinha há muito tempo. A infraestrutura da capital estava colapsada. Uma cidade com mais de 500.000 habitantes. Então, nós temos uma cidade 5 vezes maior que Cacoal, 5 ponto alguma coisa, mas ela não é tão condensada como Cacoal. É uma cidade espalhada. O município de Porto Velho, ele é maior do que o estado de Sergipe, é maior que a Bélgica, é maior que o estado de Israel. É um desafio enorme. Para você ter uma ideia, eu tinha, na época, escola e postos de saúde, e no sentido de Porto Velho para Rio Branco, a 360 quilômetros do gabinete do prefeito. Essa é a distância que nós estamos agora. Eu estou a 200 e poucos quilômetros aí, correto? 400, se não me engano. 400, não é, Marcos? 400. 400? Isso. Exatamente. É como se o prefeito Fúria tivesse escola e posto de saúde aqui em Porto Velho. Entendi. Então, realmente é um desafio enorme. Nós tínhamos, na época, e temos até hoje, aproximadamente, salvo engano, são 122 escolas. Algumas delas a 360 quilômetros da sede da secretaria. Então, nós estamos falando de uma população, uma quantidade de alunos, só da rede municipal, que são de aproximadamente 45.000 alunos. É como se cada habitante de Cacoal, se a metade dos habitantes de Cacoal fossem da rede escolar de ensino. Então, realmente é um desafio enorme. E não termina por aí. No sentido oposto, ou seja, no sentido contrário a Rio Branco, chegando em Porto Velho, nós temos mais escolas e postos de saúde a 12 horas de barco. Então, não existe desafio em nenhum município, em nenhuma estrutura da capital tão complexa quanto essa. Então, assim, é uma loucura, é uma loucura. 45.000 alunos é quase toda a população de Rolim de Moura. É muita gente e muita coisa para administrar, né? Então, eu acredito que os desafios realmente, como você disse, são grandes mesmo. Mas, Hildon, no final do seu mandato, a sua avaliação chegou a mais de 80%, né? Como que você vê essa aceitação popular? Qual foi a chave para isso? Muita entrega, Samara. Quando nós assumimos, olha, nos 30 anos anteriores que me antecederam à frente da Prefeitura de Porto Velho, nos 30 anos anteriores, cada prefeito que me antecedeu asfaltou algo entre 40 e 50 quilômetros de ruas, ou seja, 40 a 50 quilômetros de asfalto,
uma média de 10 por ano, ou seja, 40, 50, em um mandato inteiro. Porto Velho tinha um déficit de infraestrutura extraordinário. Ruas, bairros inteiros sem asfalto e aguardando asfalto há mais de 60 anos, 50 anos. Então, nós tínhamos uma dificuldade enorme. E o que faz a diferença na gestão, tanto privada quanto pública, é a capacidade do seu gestor. Normalmente, por exemplo, aí em Cacoal, nós temos um grande exemplo, um grande amigo meu de Cacoal, o seu Divino Cardoso. O seu Divino Cardoso, acho que foi umas 2 ou 3 vezes prefeito de Cacoal, um empresário extraordinário, e transformou Cacoal. Eu diria que o Divino, possivelmente, e teve mais outros, que cada um vai colocando a sua contribuição na construção de uma cidade como Cacoal, mas eu tenho certeza absoluta que a pedra de toque que realmente colocou Cacoal como uma das cidades, uma das melhores cidades para se viver, eu tenho certeza que isso passou pelo talento de um empresário que passou aí, que ainda está aí em Cacoal e que foi prefeito, no mínimo 2 vezes, o seu Divino Cardoso. Então, quando um empresário assume, ele resolve entrar na política, normalmente essa passagem opa, quase que escorreu aqui a minha cadeira. Mas não caiu não, está tudo certo. Então, sim, eu fico balançando a cadeira aqui. Mas vamos lá. Então, eu tenho certeza que o seu Divino fez um trabalho extraordinário em Cacoal, e Cacoal hoje é o que é. E nós usamos essa experiência, essa expertise, uma expertise de 21 anos no Ministério Público, que nos dá consciência do que pode ser feito e do que não pode ser feito, e, aliado a isso, uma experiência empresarial, eu e Ieda, que iniciamos, nós não recebemos herança, isso com o nosso esforço, com o nosso trabalho, ao longo de 20 e tantos anos, construímos um dos maiores grupos educacionais do estado de Rondônia, que foi adquirido por uma empresa de capital aberto. Enfim, é um sucesso. Houve uma venda também aí na Unesc, salvo engano, eu acredito que também aquela outra faculdade que tem medicina aí também foi adquirida por uma grande... O setor de educação e vários outros passam por um momento de consolidação nesse momento. Verdade. Nós fizemos um negócio extraordinário. Samara, nós poderíamos morar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho uma filha que é cidadã americana, mora nos Estados Unidos, nós temos casa nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro também, há muitos anos, há uns 15 anos que a gente tem casa, apartamento no Rio de Janeiro. Filho que mora lá, etc. Mas eu estou há mais de 30 anos em Rondônia. Eu e Ieda aqui, a nossa vida está aqui. O coração está em Rondônia, né? O coração está aqui, está em Rondônia. Então, nós saímos com essa aprovação estrondosa que você falou. Nós andamos nos 4 cantos da nossa cidade, graças a Deus, sendo muito bem recebido por toda a população. E há uma cobrança muito grande aqui da capital, para que o que foi feito em Porto Velho seja replicado no governo do estado de Rondônia. Ocorreram avanços, claro, no estado de Rondônia, mas eu vejo isso pelo meu conhecimento, pelo que eu acompanho, eu vejo que o estado de Rondônia, com o crescimento que está acontecendo no estado de Rondônia, principalmente no agro, é necessário, e eu também estou no agro, mas eu estou na pecuária, mas principalmente a questão dos grãos, milho e soja, eu percebo já uma espécie de um gargalo ou quase um apagão de infraestrutura. Entendi. Falando e quando falo de infraestrutura, Samara, eu sei o que eu estou falando. Nesse período que eu falei, que cada prefeito fazia 10 quilômetros de asfalto por ano, nós fizemos 800 quilômetros de asfalto na capital.
É como sair de Porto Velho, passar por Cacoal, passar por Vilhena e chegar em Comodoro. Isso nunca foi feito em lugar nenhum. Nós estamos falando de 800 quilômetros de asfalto. Essa era a grande demanda. Como empresário, o empresário faz cálculo, o empresário faz conta. Eu fiz um levantamento que um bairro sem asfalto e sendo patrolado, encascalhado, uma vez por ano, no quarto ano nós já teríamos consumido os recursos de asfaltar aquele bairro. Então, por isso que nós tínhamos um gap de infraestrutura gigantesco. Então, é isso que pode fazer a diferença. Pra gente- Ah, aí, mas isso depende da população de Porto Velho, da população de Ariquemes, Cacoal, Vilhena de Paraná, enfim, do estado de Certo. Rondônia. Nós estamos colocando à nossa disposição, o nosso nome à disposição, estaremos colocando no momento que chegue o momento adequado. Nós estamos num momento de pré-campanha, na verdade não é nem pré-campanha, eu tenho dito que é pré-pré, porque de Guajará-Mirim até Porto Velho, todo mundo me conhece. Mas muita gente não me conhece ainda no interior, até porque eu passei muito tempo fora. Durante o período que eu fui promotor, o promotor não pode ser filiado a partido. Mas eu sempre acompanhei, eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que o Fernando Henrique Cardoso fez no nosso Brasil. Você é muito jovem, você não viveu a inflação, aquela loucura, que as pessoas saíam de manhã, iam no supermercado para comprar de manhã, porque de tarde já era outro preço, à noite era outro preço, era aquela loucura. Então, assim, o PSDB é um partido de centro, é um partido de centro. Ah, hoje existe uma confusão muito grande entre centro, esquerda e direita. Eu entendo que isso é uma denominação, mas que depois da queda do Muro de Berlim, acho que em 1988, 86, uma coisa assim, depois da queda do muro, acabou essa história. Nós temos governos mais focados para o social, esses seriam mais relacionados à esquerda. Nós temos o centro, que tem um apelo social, mas defende de forma intransigente a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico. Nós temos a direita que prefere enriquecer primeiro um município, um país, enfim, um estado, um país, e aí sim depois atender as demandas sociais. Mas, enfim, e eu fui eleito pelo PSDB, meus dois mandatos foram pelo PSDB. Nós vivemos hoje um momento de polarização. Hildon Chaves, é de direita ou de esquerda? Eu sou de centro, eu sou de centro. O que você colocaria como centro? Ficaria no meio do caminho entre os dois? Não é meio do caminho. Eu defendo o desenvolvimento econômico, Certo. a livre iniciativa, o crescimento das cidades, do estado, do país. Se faz muita, a coisa não é tão simples. Por exemplo, o Partido como União Brasil, por exemplo, você acha que ele é de centro, de direita, de esquerda? O que é? União Centro. Brasil, Republicanos, PL, Centro. Centro. tudo isso, né? O Centro, PL, né? o PL é PL, direita, né? direita. Tá. Veja bem, essa questão partidária é uma questão muito complexa. Por exemplo, o PL. O PL é presidido por Valdemar da Costa Neto. Certo. Passado de Valdemar, a menos que ele tenha sido canonizado, não é nada bom. A maioria dos partidos, vamos dizer, vamos falar que seria de centro-direita. Eu me colocaria mais. Só três, esquerda, direita e centro é pouco. Eu me colocaria como um centro-direita, Mas você veja bem, a maioria desses partidos, até hoje, tem ministérios no governo Lula. Você sabe disso? Sim. Durante os 3 mandatos do PSDB à frente
Não, o PSDB foi governo por 2 mandatos. E nos 3 mandatos do Lula, nunca o PSDB ocupou nenhum ministério. Nada. O nosso partido, o PSDB, eu posso dizer que ele é um dos principais antagonistas do PT. Nós nunca tivemos participação em nenhum ministério do PT. Eu não sei se isso responde, mas os fatos falam mais do que palavras. Outra pergunta. O que você acha, né, na sua vamos esquecer agora o Hildon Chaves pré-candidato, o Hildon Chaves prefeito, e vamos falar do cidadão, né? Qual que é a sua opinião, né, nesse momento em que o país está? A gente vê essa divisão muito grande aí entre partidos. Como que você vê tudo isso que está acontecendo no Brasil? Porque automaticamente está refletindo na economia, está refletindo no empresário, está refletindo lá no consumidor final, está refletindo na dona de casa, no pequeno, no médio, está refletindo em todo mundo essa guerra política que a gente vive hoje. Olha, nós vivemos um quadro de polarização enorme, enorme. Isso é muito ruim. Eu conheço várias pessoas, irmão brigou com o irmão, com o pai, com a mãe, amigos, amizades que foram desfeitas por conta de política, enfim. E nesse caldo todo, Samara, se coloca ainda religião no meio. Então, você concorda? A impressão que dá é que quem é de direita é cristão, quem não é de direita, quem é de esquerda não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vejo, na prática, nós vivemos um problema de ordem sociológica, a meu ver. O problema não é necessariamente não é necessariamente política. Não é um momento necessariamente político. É um momento sociológico onde as instituições estão sendo colocadas em xeque. Eu participei de vários seminários a esse respeito. Essa polarização, ela é muito ruim. Não existe na política somente a direita e a esquerda. Isso não é um momento. A questão política, ela não é binária. Ou é direita e esquerda, ou é quente ou é frio, ou está vivo ou está morto. Não, nós temos um caminho do meio, um caminho de centro, um caminho que diminua essa polarização e esse enfrentamento dentro do Brasil. Nós nunca tivemos isso. Nós vivemos por momentos de muita dificuldade ao longo da nossa história, mas o que nós estamos vivendo hoje realmente um momento muito estranho, muito estranho, muito estranho. Como disse, amizades sendo desfeitas, pai brigando com filho por causa de Lula e de Bolsonaro. Não só existe Lula e Bolsonaro no mundo político. Nós temos outras alternativas. Nós temos um Tarcísio de Freitas, que eu tenho uma admiração enorme pelo Tarcísio. Inclusive, o Tarcísio já jantou na minha casa quando eu era ministro. O Tarcísio me ajudou muito. Então, assim, eu fui muito bem atendido. Eu não. A cidade de Porto Velho foi muito bem atendida, porque assim, o prefeito tem que manter interlocução com todas as forças políticas, buscando, inclusive, emendas parlamentares, etc. E você tem que dialogar. Eu convivi com 3 presidentes. Eu convivi com a Dilma, o governo Temer, com o governo Bolsonaro e com o governo Lula. Então, quem se propõe a conduzir uma capital,
um Estado, enfim, ele tem que estar dialogando com as forças políticas. Independentemente da... eu não gosto do governador, eu não vou conversar com o governador. Não é assim. O povo elege os seus representantes para que ele faça a gestão. Agora, cada um resolva, escolha o seu candidato, o seu espectro político. Então, é essa a questão. Então, assim, eu vejo um momento de muita dificuldade, eu acredito que eu entendo os motivos do Eduardo Bolsonaro fazer o que fez, mas não concordo, isso está causando problemas seríssimos à economia, poderá causar problemas seríssimos à economia, inclusive à economia de Rondônia. Eu, como pecuarista, já tive prejuízo razoável pela queda da arroba do boi por conta do tarifaço. Então, eu acredito que as nossas questões, as questões de ordem política, nós resolvemos na urna. É para isso que existe a democracia. Eu sempre faço referência, Samara, ao ex-primeiro-ministro, na época da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, quando ele disse que a democracia era o pior sistema de governo, à exceção de todos os demais. É o que nós temos, é o que a civilização ocidental, ao longo de milhares de anos, desde a Grécia Antiga, construiu. A democracia, é isso que nós temos. Perdemos a eleição, perdemos. Vamos esperar outra. É assim que funciona. Nós não temos outro caminho. Nós temos que trazer, eu espero, a minha expectativa é que nós tenhamos paz novamente. Hoje, o Brasil, o nosso país, está conturbado, uma insegurança extraordinária, juros altos, a dificuldade do agro se manter, continuar sendo a nossa pedra de toque de desenvolvimento, de crescimento. Então, enfim, isso está muito ruim, isso precisa ser resolvido. Agora, respondendo à sua pergunta, eu acho sim, eu sou da área do direito, eu entendo que está havendo um excesso extraordinário, danoso, na condução do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que não me faz... Eu não vejo sentido, Samara, como um rapaz daqui um colega seu, não é um jornalista, ele é um jornalista de rua. William. Sim. William, só porque ele estava lá, ser condenado a 14 anos. Olha, eu fui promotor do júri, eu fiz mais de 500 júris na minha vida. Um homicídio doloso, sem nenhuma qualificadora extraordinária, a pena normal é 12 anos. Como é que alguém que mata alguém pega 12 anos de cadeia e o William, que inclusive está doente, está com um problema seríssimo de saúde, é condenado a 14 anos? Isso não faz sentido. Como operador do direito, eu estou afastado do direito, mas, pelo que eu aprendi até hoje, eu nunca vi, eu fiz mais de 500 júris na minha vida, desses 500 eu devo ter condenado pelo menos uns 450, então, com qualificadora ia para 14, 15 anos. Sem qualificadora, um homicídio doloso, não estou falando de homicídio simples, homicídio simples é 4 anos, um culposo, por exemplo, um homicídio simples vai para 6 e pouco, e não sei se mudou, acho que não mudou nada de lá para cá, mas agora, o cara matou alguém, uma briga de bar, puxou a faca e matou, ou pegou um revólver e atirou e matou, vai pegar 12 anos. Como é que o William pega 14? Está errado.
O que a população do estado de Rondônia pode esperar? A sua pré-candidatura ela já foi lançada. Então, né, você é um pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. Samara, é o seguinte, um processo eleitoral, alguém tem que se apresentar como candidato. Certo. Veja bem, se eu fosse apenas eleitor, não fosse participante do processo eleitoral, não fosse parte interessada como candidato, eu buscaria, em primeiro lugar, alguém que tenha respeitabilidade. Segundo, uma pessoa que tenha experiência de gestão. Experiência de gestão. Aí, quando eu falo experiência, Samara, eu sempre falo um exemplo. Se eu tiver numa situação que eu tenha que pegar um avião, eu teria duas opções. Uma, o piloto que está pilotando pela primeira vez, e outro, que é um piloto experiente. Então, por isso, experiência é tudo. A nossa experiência vem, uma experiência jurídica, que ela não serve para muita coisa, mas é um balizamento para que se saiba o que pode e o que não pode ser feito. Então, é uma experiência que não deve ser desconsiderada. Uma experiência de gestão, de quem, a partir do nada, com 24 anos, construiu uma empresa que foi vendida para uma empresa de capital aberto. Uma empresa, esses números são públicos, uma empresa que, na época, valores de hoje, seria uma empresa de mais de 200 milhões de reais. Construído sem herança, etc, etc. E nós levamos essa experiência para a Prefeitura de Porto Velho. É por isso que nós fizemos o que fizemos. Então, se fosse um eleitor, eu colocaria alguém experiente e alguém que tenha uma boa reputação. Ou seja, quando eu falo de boa reputação, eu falo alguém que não esteja respondendo processo na Polícia Civil, que não esteja respondendo por roubo, por malversação de recursos. Então, isso aí eu já colocaria de lado. Porque não faz sentido. Você contrataria um ladrão para sua loja? Para você viajar e deixar ele cuidando da sua loja? Não. Então é a mesma coisa. Com recurso, com dinheiro público, tem que se ter muito mais cuidado. O cuidado redobrado. Eu fui prefeito dessa cidade, da nossa capital, administrando o segundo maior orçamento do estado de Rondônia. O maior orçamento é o do governo da capital, o governo do estado, e o segundo, o da capital. Pelo menos até agora, nenhum processo, nenhum ex-secretário meu responde absolutamente nada, e muito menos o prefeito. Então, eu olharia, eu teria uma atenção especial para este candidato que tivesse. É claro que a gente fala... o que eu estou falando é o óbvio, mas é muito ruim a gente falar da gente, mas me parece que eu preencho esses requisitos, com todo respeito a todos. Enfim, ninguém quer ser melhor do que ninguém, mas eu acho que o governo do Estado tem que ter cabelo branco. Eu estou com 57 anos, já vi muita coisa, então, assim, eu acho que o cabelo branco faz parte para um Estado também complexo e que precisa continuar crescendo como o Estado de Rondônia. O que falta no estado de Rondônia hoje? Infraestrutura. Faltam ROs mais bem conservadas. Nós precisamos... Olha, hoje eu acredito que nós estamos na iminência de um gargalo logístico, principalmente, não só pela... Não me refiro à BR-364, mas a cada dia novas operações do agro relacionadas a milho, soja, etc., elas estão se espalhando. Eu vivi isso e acompanho isso aqui na nossa capital, e a cada dia se torna mais importante a questão do transporte, ou seja, da fazenda
até a BR. E no caso da soja, o escoamento da soja é diferente do boi. O boi pode esperar, a soja não. O milho ainda dá para esperar, mas a soja não. Então, o que acontece? A colheita da soja é justamente durante a chuva. Então, realmente é uma questão complexa. Isso vai ter, em algum momento isso terá que ser organizado. Eu vejo uma dificuldade muito grande no acesso ao Porto Graneleiro aqui, que, a meu ver, já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Então, isso causa um engarrafamento aqui de 2, 3 mil carretas de cada vez, de cada dia aqui, principalmente nos momentos da colheita de soja e de milho aqui na capital. E isso reverbera também no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso também. Enfim, esse corredor logístico, Samara, que está implantado, ele precisa realmente ter uma fluidez de escoamento. Eu, como prefeito da capital, eu tive se você me perguntar, das coisas mais importantes que nós fizemos, foi o destravamento da questão da logística portuária. Hoje, nós estamos plantando soja e milho e escoando pelo Porto de Porto Velho, graças ao destravamento do que nós fizemos. É preciso que, para que o Estado continue crescendo e avançando ainda mais, eu entendo, é o meu entendimento, que uma pessoa experiente vai fazer a diferença. Houve vários lançamentos, né, de pré-candidatos. Muitas pessoas estão colocando aí, né? A gente já tem alguns nomes que estão lançados a pré-candidatura ao governo do estado. E claramente, como seu nome também está na lista, vocês acabam se tornando adversários. Alguns deles dizem que o seu perfil técnico não emociona. O que você diria para eles? Vamos lá. Olha, até poucos anos atrás, até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, só o orçamento da prefeitura, da educação da prefeitura de Porto Velho era maior que toda a arrecadação de Ji-Paraná. Certo. Nós administramos por 8 anos o segundo maior orçamento do Estado. Se esse for o critério, se for esse o critério, eu acho que eu preencho todos. Eu fui prefeito por 2 mandatos completos. 2 mandatos completos. Tenho uma passagem de 21 anos no Ministério Público de Rondônia, o que me dá conhecimento jurídico para saber o que pode ser feito e o que não pode e não deve ser feito. Certo. E construí, junto com a minha esposa, uma empresa que foi vendida por várias dezenas de milhões. Iniciamos com um colégio, chegamos a empregar 1.300 pessoas. Essa experiência de empresário, talvez, às vezes, eu sofro um certo bullying, viu, Samira? Do meio político. Sabe por quê? Porque nas minhas 2 gestões, não teve rolo, não tem safadeza. Certo. Eu fui prefeito de Porto Velho por 96 meses, 8 anos. Graças a Deus, meu patrimônio continua no mesmo nome. Eu não respondo absolutamente nada, nem eu e nem meus secretários. E encerramos o segundo mandato com mais de 80% de aprovação. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição da população. E, com todo o respeito à classe política, eu recebo a crítica, mas eu acho que eu prefiro não emocionar e dar resultado. Tá certo. A emoção é entregar aquilo que o nosso povo merece e precisa. A emoção vamos deixar aí para os jornais,
para quem gosta de viver emocionalmente, para quem que fica sem dormir às 6 horas da tarde, às 6 horas fica com medo de acordar às 6 horas da manhã com a Polícia Federal, com a Draco. Então, isso é viver com emoção. Eu prefiro viver sem emoção. Tá certo. Eu gostaria, né? A gente está aqui quase encerrando a nossa entrevista, mas eu gostaria também de deixar aqui a oportunidade para você deixar um recado, né? Para os eleitores do estado de Rondônia, né? O que você falaria hoje, né, para o povo rondoniense? Samara, antes disso, eu gostaria de te parabenizar. Obrigada. Olha, o sucesso de uma entrevista aí, ainda mais, eu não tinha feito uma tão longa e nesse formato. Olha, o sucesso de uma entrevista não é só não é o entrevistado é o de menos. É o talento do apresentador, de quem está aí, de quem está na outra ponta. Você é uma pessoa muito inteligente. Olha, parabéns. Foi uma honra ser entrevistado por você. Olha, muito obrigada. Eu deixo um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Eu entendo esse comentário aí o que me falaram? Sem emoção, é isso? Que você não emociona. Não, na verdade, realmente, a gente tem um aspecto técnico. Samara, isso para todos que nos acompanham aqui nesse momento, olha, eu não faço aquilo, por exemplo, eu não vou em enterro de quem eu não conheço. Tá certo. Tem gente que vai em enterro de quem não conhece e chora. Eu não faço isso. Eu não faço essa politicagem. Certo. E até hoje, por onde a gente anda na capital, as pessoas me entendem desta forma. Eu sou um técnico, eu não vivo da política, eu estou aqui me colocando à disposição. Eu acho, eu acredito que Porto Velho não só Porto Velho, como Rondônia, podem avançar muito, e é isso. Você coloca o nome à disposição, e é interessante que as pessoas, esse tipo de debate, esse tipo de espaço, é necessário para que as pessoas acompanhem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Enfim, e nos acompanhem, mais ou menos, para conhecer um pouco da nossa trajetória. E olha, só para encerrar aqui, estamos falando com Cacoal e região. Cacoal é uma cidade maravilhosa, eu tenho um carinho gigantesco. Gostaríamos de agradecer, né, a sua participação, por ter aceitado, né, ceder a entrevista ao Pod Rondônia. Quero também falar para os nossos telespectadores que vocês podem nos acompanhar no podcast pelo canal do Povo em Porto Velho, canal 29.1, também pela SIC TV em Cacoal, canal 18.1. Você também pode acompanhar a gente pelos nossos 19 sites em todo o estado de Rondônia. Pode seguir o nosso site também, www.podrondônia.com.br. Pode acompanhar a gente aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. É um prazer muito grande falar com o senhor. Muito obrigada. E saiba que o nosso espaço está sempre aqui à disposição. Pod Rondônia está à disposição. Sempre que precisar, nós estamos à disposição. Você que é produtor rural e está pagando mais de R$500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento.